sei que os filhos da gente parece que são eternas crianças e que você provavelmente ainda não se sente preparado para vê-los, né, como adolescentes e muito menos falar de sexualidade com eles. Mas acorda! Se a sua criança já tem entre 9 e 11 anos de idade, ela provavelmente já está entrando na puberdade. Ela já está querendo saber tudo o que está acontecendo ou que vai acontecer com o corpo dela. E, de repente, só você é que ainda não percebeu isso. Não fique aí parada esperando que o seu filho ou a sua filha venha lhe procurar para lhe fazer alguma pergunta sobre sexualidade. Não, tome a iniciativa. Você sabe que você pode mudar o destino dos seus filhos se eles puderem contar com uma mãe firmeza que sabe usar a sua experiência, o seu amor e o seu conhecimento sobre sexualidade para orientar e colocar os limites necessários ao bom desenvolvimento deles. E o ajuda a encontrar soluções levando em consideração os seus valores e as suas expectativas. Muito bom, não? Mas não é só bom, não, é possível. Como toda mãe da minha geração, eu também não tive uma mãe que conversasse comigo sobre sexualidade. Agora, uma coisa eu tinha certo, eu não queria isso para os meus filhos. Mas foi quando eles já eram bem pequenos que eu já descobri que, com relação à sexualidade, eu não estava sabendo como fazer. Na primeira brincadeira sexual que eu me deparei, putz, eu entrei em pânico. Eu fiquei sem saber o que dizer, eu fiquei sem saber se aquilo era normal, como era que falava com as crianças, eu tinha que proibir, o que dizer, era para dizer alguma coisa. Eu vi claramente que se eu não conseguia lidar com o comportamento sexual deles na infância, imaginem quando eles chegassem na adolescência. Eu sou de uma geração que foi criada numa relação com a sexualidade baseadas em mitos, tabus, medos. Tudo estava ligado, sabe, à sujeira, a pecado, a coisa feia, o proibido. Eu escondia tudo da minha mãe. Eu morria de medo de ser castigada e sofria muito ali sozinha, sem ter com quem tirar minhas dúvidas, sem ter com quem me esclarecesse aquelas sensações que estavam acontecendo comigo. Não, eu não queria isso para os meus filhos. Eu queria ser uma mãe completamente diferente da minha mãe. Eu queria ser aquela mãe que tratasse a sexualidade com naturalidade, sem ficar em pânico e muito menos insegura na hora de orientá-los, principalmente na adolescência. Eu queria era ter segurança na minha atitude, saber que aquilo que eu estava falando para eles era o certo. Era exatamente aquilo que eu deveria fazer. Sabe assim, ter confiança no meu conhecimento sobre sexualidade e saber lidar com os comportamentos sexuais que eles apresentassem, as dúvidas, as perguntas que eles quisessem me fazer e principalmente as suas curiosidades e saber dar as respostas que são pertinentes para cada um daqueles assuntos. Então fui buscar em livros, fui buscar cursos, mas tudo que eu encontrava era voltado para profissionais. Foi então que aí eu fiz um curso de especialização em sexualidade e me tornei sexóloga. E com isso, a educação em sexualidade se tornou a minha paixão. Ajudei a fundar o Instituto Kaplan, uma organização que trabalhava especificamente com educação em sexualidade e a qual eu acabei dirigindo por mais de 25 anos. Nesse meu caminhar, também surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa escola com pessoas que eram portadoras de deficiência intelectual. Essa experiência foi tão importante para mim e tão significativa que eu acabei escrevendo um livro diferente, mas não desigual, a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Mas foi no Instituto Kaplan que eu me deparei com o meu maior desafio, que era como preparar um adolescente para viver uma sexualidade responsável. E para isso, o que ensinar, em que idade? E mais, como fazer os adolescentes ouvirem os adultos.
E aí, depois de muitos estudos, de muita pesquisa, de debate, né, com toda a equipe, a gente então foi percebendo que a melhor forma da gente interagir com o adolescente era aceitando que a sexualidade é parte natural do seu desenvolvimento. E aí nós criamos uma metodologia que foi uma metodologia capaz de promover essa conversa franca, uma conversa franca sobre o que é a sexualidade, como é que ela se manifesta, quais são as sensações que eles sentem, quais são as suas consequências, mas também quais são as responsabilidades deles. Foi uma metodologia baseada na conscientização, completamente diferente daquela metodologia que a gente vinha utilizando até então, que era pautada, sabe, no medo, no terrorismo. Poxa, a gente via que isso não funcionava. E foi assim que a gente chegou nos Jogos Educativos em Sexualidade, que, aliás, são eles que estão aqui, né, expostos na minha estante. Mas ali também está o Aprendendo a Viver, também está o Valores em Jogo e o Vale Sonhar, que foi um projeto de prevenção de gravidez na adolescência, que só com esse trabalho a gente conseguiu capacitar mais de 1.000 educadores e atender mais de 1 milhão de adolescentes. E mais, diminuindo o número de gravidez nas escolas que participaram desse projeto. Esse trabalho, ele me mostrou que era possível ensinar sexualidade aos adolescentes, como também, através de um método, eu podia desenvolver no educador a sua capacidade e segurança para falar com seus adolescentes sobre sexualidade. Exatamente aquilo que eu busquei para mim, só que agora eles não precisavam se tornar um especialista em sexualidade. E eu, essa especialista em sexualidade, consegui ser essa melhor mãe do mundo que eu tanto queria para os meus filhos? Eles não se cansam de me dizer que eles não queriam nenhuma outra mãe no mundo para ser a mãe deles. E isso chega a me arrepia. E eu lhe digo do fundo do meu coração, parte significativa desse sentimento que eu construí com os meus filhos foi porque eu me dei a oportunidade de aprender e de me preparar para falar sobre sexualidade com adolescentes. Ser a pessoa que eles procuravam para falar sobre o assunto. Fui eu quem apresentei a eles, de primeira mão, as principais informações sobre sexualidade, de forma verdadeira e adequada para a idade deles. Gente, a primeira informação que eles recebem é aquela informação que fica. Vai precisar de muita justificativa e muita coerência para que eles possam mudar de opinião. E o melhor é que eu consegui fazer isso, ouvir e responder as perguntas dos meus filhos, sem sofrer com a dúvida que atormenta ainda muitas mães, que é: será que eu agi certo? Isso só me lembra uma história da minha filha. Ela tinha ali, por volta dos seus 10 anos de idade, ela estava cursando, né, o que seria hoje a 5ª série do ensino fundamental. E aí ela teve aula sobre reprodução humana e acho que comentou lá com a professora que eu tinha muitos livros relacionados a esse assunto. Eu só sei é que ela chegou em casa, né, dizendo para mim toda eufórica: mãe, eu preciso levar os seus livros para a minha escola. Eu disse à professora que você tinha um monte desses livros e agora ela quer que eu leve lá para mostrar. E aí eu selecionei os 2 ou 3 livros e ela levou e fez lá o maior sucesso, né? Depois ela me contando: mãe, quando eu cheguei, que eu abri os livros, os meninos vieram todos em cima de mim. E em vez de perguntarem para a professora, não, começaram a me perguntar como é o nome do pipi, como é o nome dessa parte aqui da mulher. E ela, né? Algumas coisas ela disse que ia respondendo, mas que aí teve uma hora que veio um amiguinho dela e virou para ela e perguntou: é verdade que a mulher tem um botãozinho no meio da xoxota que faz cosquinha? E aí eu sabia que ela não sabia isso, então eu perguntei: e aí, filha, como é que você respondeu? Ela disse: mãe, eu disse para eles, eu não sei de nada, quem sabe dessas coisas é a minha mãe. Eu acabei rindo com ela, abracei e aí expliquei para ela o que era o clitóris.
Essa naturalidade, acompanhada com a verdade sobre a sexualidade, se tornou uma premissa na minha forma de educar os adolescentes, inclusive os meus filhos. E eu lhe digo que eu sou muito feliz por isso. O que eu sei é que a clareza e a segurança com que eu conversava com eles sobre sexualidade fez eu conquistar a confiança deles e me tornar a referência deles para quando eles queriam conversar sobre esse assunto, né? Até mesmo para o Gui, que era menos falante do que a Paula. Com o meu conhecimento e a minha experiência já, em sexualidade na adolescência, eu pude ter a empatia e perceber quando ele não se sentia à vontade. E aí eu pegava e abordava ele de uma forma indireta, sem confrontá-lo e respeitando o jeito dele e a sua capacidade para lidar com esse assunto. Mas aí eu, com paciência, com técnica e com persistência, e ali comendo pelas beiradas, a gente ia conversando e ele aprendendo aquilo que era imprescindível ele saber e as coisas que ele queria entender. A gente estava junto e havia respeito sobre esse sentimento dele. Assim, tanto o Gui quanto a Paula sabiam que podiam me perguntar tudo o que eles quisessem. Porque eles sabiam que eu estava preparada, eles sabiam que eu aguentava, que eu suportava. Mas agora a Paula e o Gui estão aí, no mundo, já construíram a sua própria família. E no Instituto Kaplan eu também fechei o meu ciclo. E aí resolvi voltar para minha terra amada, Maceió, e me aposentar? Não, isso eu não consegui. Então o que eu fiz? Fui desbravar esse mundo digital. Eu entrei nas redes sociais e aí eu descobri que ainda existia muitas mães que estavam sofrendo por se sentirem inseguras em relação a essa conversa sobre sexualidade com os seus filhos na adolescência. Principalmente na puberdade. O que conversar? Quando? Como? Será que eu agi certo? Mas nenhuma mãe precisa mais sofrer por causa disso. Com a minha experiência profissional para capacitar pessoas para falar sobre sexualidade com o adolescente e a minha experiência pessoal sendo a principal referência dos meus filhos em sexualidade, eu sou essa pessoa capaz de preparar uma mãe para adquirir segurança para conversar sobre sexualidade com seus filhos. E aí eu não hesitei. Eu montei um grupo fechado de mães e testei o método para ensiná-las como conversar sobre sexualidade com seus filhos. E funcionou. E por isso eu criei esse método especial que é o Papo Firme, uma ferramenta capaz de fazer qualquer mãe construir um diálogo com seus filhos com segurança e tendo clareza do que está fazendo, o que falar, quando e como falar com seus filhos sobre sexualidade. Eu quero mostrar para você as armadilhas que causam a insegurança nas mães para falar sobre sexualidade com seus filhos. A primeira armadilha que as mães desavisadas caem é a armadilha dos mitos e dos tabus que permeiam o seu conceito de sexualidade, principalmente em relação à sexualidade na adolescência, como, por exemplo, a sexualidade na adolescência não é uma coisa normal. Eu sei que vários fatores podem interferir nessa conversa sobre sexualidade entre mães e filhos. Mas o conflito que abala a construção desse diálogo é porque, em geral, as mães acreditam que esse interesse sexual do adolescente é uma coisa antinatural, que não era para o seu filho ou a sua filha estar sentindo isso. Sabe assim, uma coisa ruim para a vida deles? E que, portanto, a priori, o que se precisa é evitar a todo custo. Mas a sexualidade, ela é o principal evento da puberdade. A partir desse momento, o adolescente, ele respira e vive sexualidade. Ela passa a estar presente no dia a dia deles cada vez mais, ocupando intensamente os seus pensamentos, motivando as suas atitudes e instigando curiosidades e dúvidas sobre o seu corpo, os afetos, os sentimentos, desejos e escolhas.
Portanto, é missão das mães e dos pais também orientá-los para que eles possam entender o que está acontecendo com o corpo deles, o que está acontecendo com ele e lidar de uma forma adequada com a sua sexualidade. Uma missão que eu sei que pode não ser muito fácil para você, porque a sua geração, como a minha, também foi criada com uma visão muito ruim, não é, sobre o sexo e a sexualidade. Boa parte do que os adolescentes da sua época aprenderam eram às escondidas. Na rua, com um vizinho, com uma amiga, ou mesmo, né, nos livros, mas era tudo na surdina e sem ter com quem tirar as suas dúvidas. Só uns poucos tiveram a sorte de estudar em escolas que tinham aulas de educação em sexualidade, ou então que podiam contar com pais ou mães, sabe, que conseguiam conversar sobre sexualidade com eles. E aí você pode me dizer: Lena, é muito difícil a gente ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente nunca aprendeu na vida. Do dia para a noite, é impossível saber o que falar para um filho ou para uma filha que começam já a querer namorar, ficar, demorar demais no banheiro, diz que é bissexual, assistem pornografia, tem a sua primeira vez, pega ST, fica grávida. E aí, diante dessas circunstâncias, o melhor seria a gente poder acreditar que tudo isso não era para estar acontecendo e que esse interesse sexual do adolescente só podia ser uma coisa antinatural, não é mesmo? Errado. Isso, gente, só me lembrou uma história. Teve inclusive uma mãe, né, que ela veio conversar comigo porque a filha dela estava com 12 anos e tinha acabado de menstruar e ela estava apavorada porque a menina tinha chegado para ela e tinha perguntado: mãe, quando é que eu posso namorar? Ela fez: Lena, imagine, sabe, a minha princesinha, eu aqui ainda pensando, sabe, nela vestida nos seus modelinhos de criança, com os seus laçarotes, e a menina me vem com essa pergunta. Não, Lena, eu não quero que ela cresça, eu quero a minha princesinha de volta. Então eu virei para ela e disse: filha, criança não tem que estar pensando nessas coisas não. Foca agora nos estudos. Namorar só depois dos 18 anos. Imagina. E aí, a primeira coisa que eu falei para ela foi: com que idade você teve o seu primeiro namorado? E aí, em seguida, eu fui acalmá-la, né? A princesinha, ela não foi embora. A princesinha não vai embora quando a nossa adolescente chega na puberdade. Ela tá lá, só que ela agora é uma princesa diferente. Portanto, essa mãe precisava olhar para essa menina de um jeito diferente, falar com ela de uma forma diferente, entender agora as suas diferenças. Porque a sexualidade na adolescência, ela é um fato. A gente não tem como fugir disso. A natureza fez de nós humanos seres que se reproduziam pela forma sexuada. E é exatamente na puberdade, quando a menina menstrua e o menino ejacula, que acontece esse marco que mostra que tanto a menina quanto o menino agora são capazes de reproduzir. E, gente, para reproduzir, sabe, é necessário fazer sexo. Nós somos seres vivos que se reproduzem de forma sexuada. Portanto, o que a natureza fez com a gente? Ela fez com que nós fôssemos capazes também, né, de fazer sexo, senão essa reprodução não iria acontecer. Então, nesse momento, se nós somos capazes de fazer sexo, é mais do que natural que essa menina e esse menino tenham interesse pela sexualidade, tem um interesse pelas sensações sexuais, tem um interesse pela afetividade, interesse pelo outro. E isso é inevitável, porque o sexo, ele é uma função natural, tanto quanto é comer ou dormir. E aí a sexualidade, diferente do que muitas mães imaginam, ela não é um acessório que o filho põe e tira, a filha põe, a filha usa e não usa de acordo com a vontade dos pais, de acordo com o interesse das mães. Não, do mesmo jeito que você como mãe, você não controla a fome nem o sono dos seus filhos, você também não vai conseguir controlar esse interesse sexual. O que está no seu controle, mãe, é preparar o seu adolescente para lidar com a sexualidade dele de uma forma adequada. Isso sim,
está no seu controle. O que eu quero que vocês percebam é que desqualificar os sentimentos, ignorar as dúvidas, não informar sobre as sensações e desejos sexuais na adolescência, isso machuca, isso baixa a autoestima do adolescente. Isso afasta você do seu filho. Não fique aí acomodada, se lamentando daquilo que você não teve e julgando o seu filho ou a sua filha de aborrecente. Essa postura só vai fazer você se sentir traído, decepcionado e até culpado quando os fatos e os problemas começarem a surgir. O fato de você estar se sentindo insegura e não querer conversar com o seu adolescente não vai fazer com que ele desista de querer aprender sobre as suas transformações, sensações e sentimentos. Ele vai querer aprender de qualquer jeito. E com quem você quer que o seu filho ou a sua filha aprenda sobre sexualidade? Quem que você quer que seja a principal referência deles em sexualidade? A rua? A internet ou você? Para isso, não basta a gente ser apenas pai ou mãe. É preciso se preparar para falar de sexualidade, de tal forma que você consiga provocar no seu filho ou na sua filha o interesse em querer aprender sobre sexualidade com você. A segunda armadilha é achar que a sua experiência pessoal, o jeito como você foi educada, é o suficiente para você educar o seu adolescente. A sua experiência é realmente muito importante para que você possa orientar o seu filho, mas ela pode não ser o bastante para lhe dar a segurança que você precisa para lidar com a sexualidade na adolescência nos dias de hoje. Gente, é esse jeito de pensar que faz muitas vezes as mães confundirem a sua experiência, a verdade que ela conhece, com a verdade absoluta. Como se as suas conclusões, o seu jeito de ver e viver a sexualidade, fosse o único jeito que existisse no mundo. E esse é um dos enganos mais cruéis. Porque quando aquilo que está acontecendo não bate com o seu jeito de pensar, a tendência é achar que está existindo alguma coisa errada com o mundo ou mesmo com seu próprio filho. E olha, essa armadilha, ela causa muito sofrimento, porque ela afeta diretamente o seu julgamento como mãe. Logo vem, aonde foi que eu errei? E um caso muito comum disso é quando o seu filho ou a sua filha chega para você e diz: mãe, eu sou bissexual. A bissexualidade não é um fato novo. A novidade é que os jovens hoje têm muito mais acesso às informações e vivem numa sociedade muito mais liberal que permite todo tipo de experimentação. E aí, essa questão de se colocar como bissexual, isso tanto pode ser uma etapa do desenvolvimento que o seu filho ou a sua filha está passando e com isso eles confundirem os seus sentimentos, ou de fato ele ou ela, tem mesmo essa orientação sexual. Aqui eu trouxe a questão da bissexualidade, mas não é só a questão da bissexualidade, é em relação também a outros assuntos, como por exemplo a pornografia, as mudanças na puberdade, a masturbação, namorar, ficar, a primeira vez. E é exatamente por isso que os pais de hoje, diferente, por exemplo, da minha época ou da época da minha mãe, precisam ter mais conhecimento sobre sexualidade. Não pode mais se dar ao luxo de não buscar conhecimento sobre sexualidade. Não, a realidade que a sua menina e o seu menino vivem hoje é muito diferente já da realidade que você viveu. Você sabe o que esperar do comportamento sexual em cada etapa do desenvolvimento da adolescência? Não? Você consegue entender o desenvolvimento da identidade sexual? Não? Se o seu filho ou sua filha disser que é bissexual, você sabe como lidar com isso? Não? Eles vão poder compartilhar com você os medos e as dúvidas que eles têm? Não? Apostar só na sua experiência não funciona. É exatamente a falta de conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência
Um dos principais problemas que compromete a sua segurança para falar sobre sexualidade com o seu filho ou com a sua filha. Agora, a terceira e última das principais armadilhas que provocam a insegurança das mães para falar de sexualidade. Sabe o que é, gente? É aquela certeza de que só a mãe é quem sabe o que é melhor para os seus filhos. Eu sei, não fique brava comigo não. Eu sei que a gente faz isso com a melhor das boas intenções. Mas isso é muito pesado, porque a gente fala com eles achando que a gente precisa saber de tudo, sobre tudo, sabe? Ser a dona da verdade. Essa mãe, ela não consegue fazer um diálogo, ela só consegue fazer um monólogo. Ela fala e espera que o seu filho lhe obedeça. Isso não funciona com o adolescente. E só gera em você uma cobrança muito grande de você não poder errar. Para o adolescente lhe obedecer, é preciso que ele identifique que aquilo de fato é bom para ele. E essa percepção, ela depende de vários fatores. E um deles é quando a gente consegue passar informações através de um diálogo. E num diálogo, o nome já diz. Uma hora um fala e o outro escuta e vice-versa. E pasme, mãe, o que vai favorecer essa conversa, essa construção do diálogo, é a forma como você se comunica com seu filho. Se você não sabe como abordá-lo, como você começar uma conversa sobre sexualidade com ele, o diálogo não vai acontecer. A conversa, ela não vai fluir. E é exatamente isso que vai lhe deixar em dúvida se você conseguiu de fato orientar o seu filho, se ele te ouviu. Ou pior, às vezes de pensar em desistir de ter esse tipo de conversa sobre sexualidade com eles. É que falar de sexualidade é falar de intimidade. E para isso é fundamental que a gente consiga desenvolver um vínculo de confiança. O adolescente, ele precisa se sentir confiante de que esse amor que você tem por ele, ele é capaz de suportar qualquer coisa que ele tenha para lhe dizer sobre sexualidade. Sabe, que você é capaz de ouvi-lo, que você é capaz de não julgá-lo. E mais, que você tem um conhecimento sobre sexualidade que faz ele aprender com você. E não ficar ouvindo aqueles blá, 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 blá de sempre, como muitas vezes é o que acontece. Então, gente, é isso aí. Deixem os seus comentários, eu vou ler todos e responder cada um com muito carinho.